Para coreanos, kimchi é um acompanhamento que nunca está ausente, e um prato de salsicha assada é um clássico que não pode faltar. Suando internet. Celebridade rosbife salsicha restaurante em Gangnam, ele patenteou sua própria maneira de processar intestinos de boi. Com essa vantagem, o chefe rapidamente abriu as vendas no mercado. Agora, quando os negócios vão bem, você pode comer centenas de quetes de intestinos de boi por dia. Mas não é uma tarefa fácil fazer bem essa linguiça de boi. Chegamos a este restaurante de fazenda de rosbife, no distrito de Gangnam, em Seul, Coreia do Sul. A primeira coisa que os caras fazem quando chegam no porto é preparar uma panela de água do banho para os intestinos da carne. Primeiro despeje uma grande quantidade de frutas e vegetais doces no balde. Adicione meia garrafa de shochu e cozinhe junto depois que o cheiro sai. É uma arma para aumentar a fragrância e remover o cheiro. Remova o resíduo da sopa depois de 1 hora e o resto do suco doce desce para a longa piscina. Despeje também uma bacia de cubos de gelo para esfriar rapidamente. Então você pode abrir a bolsa, mergulhe a linguiça de carne fresca em água de frutas e vegetais. Uma sopa tão luxuosa serve apenas para banhar os intestinos da carne. E finalmente está coberto com muito gelo. Faz com que a parede intestinal se contraia rapidamente. Remova o corpo estranho anexado após a imersão. Corte em tiras de cerca de meio metro, ordenadamente alinhado no prédio. É conveniente limpar e mais conveniente fritar mais tarde. Em seguida, perca o excesso de tecido adiposo. Reter um pouco de sabor de salsicha de óleo é mais suave. Seguiu a proporção áurea de 7 pontos finos e 3 pontos gordos após a conclusão. Coloque de volta na placa vazada, uniformemente. Em seguida, comece a preparar a marinada para a linguiça de carne. Adicione kiwi, a máquina de dinheiro abacaxi, banana e cogumelo enoki shochu é então usado em vez de água para esmagalou em uma polpa. Essa é uma linguiça de carne natural pura, sem aditivos. A delicadeza dos intestinos de boi deixaria de existir sem ele em seguida. Aplique a polpa uniformemente na superfície dos intestinos da vaca. Adicione exclusividade ao intestino da carne sabor frutado, tornando-o mais doce, macio e mastigável, e quando terminar, deixe marinar por 3 minutos. Despeje imediatamente a linguiça gorda recém-chegada. Dilua o muco na superfície com farinha. A absorção da farinha pode efetivamente remover muco e odor. Faça um merecido limpador de órgãos internos. Pode-se ver aqui o segredo da delícia da linguiça de boi do patrão? Nunca uma batata frita simples e fácil de entender. É muito trabalho detalhado no estágio inicial para remover peixes e diversos. Em seguida, despeje a proporção correspondente de rolos secos. Sirva com a marinada especial do chefe. Este é o do método de decapagem da alma da linguiça gorda grelhada coreana. Pode ser macio e macio sem peixe. Quanto mais você mastiga, melhor o gosto. Coloque de lado, depois de comer. O próximo passo é lidar com a cabeça do intestino da carne. Coloque a cabeça da salsicha no prato com vazamento e esfregue vigorosamente. Esfregue o muco preso ao corpo após a lavagem. Despeje a cerveja para embeber álcool e dióxido de carbono na cerveja. Podem dissolver ainda mais impurezas e odores no intestino da carne bovina, para desempenhar o papel de remover o peixe e aumentar a fragrância. Em comparação com o intestino delgado bovino, cabeça do intestino bovino é significativamente mais resistente ao chifre sul de chumbo. Portanto, a geleia para a carne macia deve ser dobrada para ficar macia e macia. O sabor e o sabor da linguiça de carne serão garantidos. Em seguida, comece a preparar o acompanhamento de linguiça de carne. Cebolinha picante, quebre as cebolas verdes frescas ao meio, camada por camada de cebola verde, camada por camada de sal branco. Desidrata rapidamente a cebolinha. A textura é firme e nítida. Em seguida, retire o pano e coloque-o em outro prato. Adicione o molho picante coreano vermelho brilhante. Para marinar, esfregue cuidadosamente o molho em cada canto. A cebola verde também mudou de um leve sabor mofado para um sabor de gancho quente. Finalmente completou a preparação de cebolinha picante até agora. Todos os preparativos para os ingredientes foram organizados nesse momento. Ouvi dizer que as cascas de pêssego que avançaram juntas vieram uma após a outra, só para comer a primeira linguiça de carne assada, e os chefes começaram oficialmente seu programa de culinária. Pegue o prato na prateleira. Adicione um pouco a cada linguiça de carne em seguida. Despeje-os todos em uma assadeira quente e frite. Os intestinos úmidos da vaca de repente causaram um barulho violento. A visão de vários fogões avançando ao mesmo tempo é realmente chocante. O calor escaldante retira gradualmente o excesso de água. Neste processo, o mestre continuará a virar os intestinos da vaca e corte em pequenas seções para facilitar a mastigação. Espere até que a umidade no prato desapareça e, em seu lugar, essa graxa fedorenta. Estas são as chaves para a riqueza e maciez do intestino bovino, acompanhado de fondente oleoso. O desejo é intenso, os intestinos da carne são uniformemente perfumados com spray marrom queimado. Em seguida, outra placa de ferro foi montada para derramar o excesso de graxa depois de colocá-lo de volta. Continue polvilhando um pote de pimenta para aumentar o sabor. Agora você pode descascar a cebola. Deixe cada traço de fragrância ser totalmente integrado no intestino da carne. Finalmente, cave um buraco no meio e coloque-o ao rubro para aliviar a gordura polvilha, e com pimenta dá uma alho em pó. Essa salsicha de rosbife glutão pode reabastecer 10 peças. Prove a perfumada linguiça de rosbife coreana. Com cebolinha picante do motorista tem um gosto ainda mais parecido. O preço desse prato de linguiça de carne assada é de 30.000 won. Salsicha de carne queimada manchada com gás de chapa de ferro coberto de graxa e pó. Quanto mastigável a textura, mais forte fica um bocado de linguiça. Gorda é delicioso e satisfatório. Sabor o dia inteiro.